Olá pessoal, tudo bem? Professor Aclésio, para a gente trabalhar matemática e raciocínio lógico para o concurso da Polícia Civil do DF, beleza? Tem estatística também no edital, você já deve ter visto aí o edital, lógico. Veio um bocado de estatística lá, né? Eles fizeram a mesma coisa que aconteceu na prova da Polícia Federal, muita estatística e, além de estatística, raciocínio lógico e matemática. A nossa parte é matemática e raciocínio lógico, vamos começar com matemática. Outro professor vai entrar com estatística para vocês, tá bom? Estatística é importante, hein, galera? Na prova da Polícia Federal caíram 10 itens, eu acho que vai vir nessa média também. Raciocínio lógico e matemática também. Beleza? Você já deve ter feito essa análise aí do edital e tal. É importante lembrar também de informática e contabilidade, né? Na prova da Polícia Federal vieram 36 itens só de informática, olha só. 24 de contabilidade. Então as duas matérias eram metade da prova. Tem que focar então nessas matérias. Não significa que nessa prova vai vir da mesma maneira, mas a gente acredita que o SES vai priorizar essas duas matérias novamente. Vamos lá então, começando com matemática, a gente começa dividindo aqui as grandezas em grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais são grandezas que caminham juntas, que andam sempre no mesmo sentido. Quer dizer, se uma aumenta, a outra também vai aumentar. E se uma diminuir, a outra também vai diminuir. Caminham juntas, estão ali juntas. Uma aumenta, a outra também aumenta. Uma diminui, a outra também diminui. Exemplo é o preço e a quantidade de um produto que você compra. Então, se você compra mais feijão, por exemplo, você vai pagar mais caro. O tempo que a lâmpada fica acesa e o consumo de energia elétrica. Quanto mais tempo a lâmpada fica acesa, maior é o consumo de energia elétrica. Beleza? Então, grandezas diretamente proporcionais são grandezas que caminham juntas. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminuir, a outra também vai diminuir e sempre na mesma proporção. Na mesma proporção, quer dizer, se uma triplica, a outra também vai triplicar. Se uma vai para metade, a outra também diminui metade. Certo? E as grandezas inversas? Grandezas inversas são grandezas que caminham em sentido contrário, vamos dizer assim, né? Se a primeira aumentar, a segunda vai diminuir, ó. E se a primeira diminuir, a segunda aumenta. Sempre também na mesma proporção. Exemplo clássico aí nas provas de grandezas inversas é a velocidade e o tempo. Quanto maior a velocidade de um automóvel, menor vai ser o tempo que ele percorre determinada distância. Aumenta a velocidade, diminui o tempo. O número de operários e o tempo que eles levam para terminar uma obra. Quanto mais operários trabalhando, menor é o tempo que eles vão levar para terminar a obra. O número de professores e o tempo que eles levam para corrigir redações, por exemplo. Quanto mais professores corrigindo, menor vai ser o tempo para corrigir as redações. Beleza? Antes de resolver uma regra de 3, você tem que verificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Grandezas diretas são grandezas que andam juntas. Então eu aumento uma e verifico se a outra vai aumentar também. Se aumentar, é direto. Grandezas inversas, eu aumento uma e verifico se a outra diminui. Se a outra diminuir, são grandezas inversas. Beleza? Uma questãozinha aí para a gente julgar a respeito disso, ó. A questão aí do CESP é um pouco antiga, mas serve para a gente treinar. Vamos lá, ó. Item 1. A quantidade de tinta necessária para fazer uma pintura depende diretamente da área da região a ser pintada. Sim ou não, galera? Quanto maior a área, mais tinta você vai gastar, não é? Então são grandezas
diretamente proporcionais, ó. Certinho. Beleza? Item 2. O número de pintores e o tempo que eles gastam para pintar um prédio são grandezas inversamente proporcionais. O número de pintores e o tempo que eles levam para pintar um prédio. Quanto mais pintores trabalhando, menor vai ser o tempo para pintar o prédio. Certo também o item 2. Seguindo, o item 3. A medida do lado de um triângulo equilátero e o seu perímetro são grandezas diretamente proporcionais. Olha só. Triângulo equilátero é um triângulo que tem os 3 lados iguais. Perímetro é a soma dos lados do triângulo, né? Nesse caso aqui. Então, se você aumenta o lado do triângulo, concorda que o perímetro vai ser maior? Que a soma dos lados vai ser maior? Não é? Se você aumenta o lado de um triângulo, maior vai ser a soma dos lados. Maior vai ser o perímetro. Então, a medida do lado de um triângulo equilátero e o seu perímetro são grandezas diretamente proporcionais. Certinho o item 3, hein? Item 4. O número de ganhadores de um único prêmio de uma loteria e a quantia recebida por cada ganhador são grandezas inversamente proporcionais. Olha só, o prêmio da loteria e o número de ganhadores. Se você ganhar sozinho, você ganha o prêmio todo. Agora, ganhou no bolão, vai ter que dividir o prêmio. Então, quanto maior o número de ganhadores, menor é o prêmio para cada um. Então, o número de ganhadores e a quantia recebida por cada ganhador são grandezas inversamente proporcionais. Certo também. E o item 5. A velocidade desenvolvida por um automóvel e o tempo gasto para percorrer certa distância são grandezas diretamente proporcionais. Aqui é errado. Velocidade e tempo são grandezas inversas, né? Quanto maior a velocidade, menor é o tempo para percorrer a distância. Certinho isso aí? Eu acostumei a fazer assim, eu aumento uma das grandezas e verifico o que acontece com a outra. Se a outra aumentar também, são grandezas diretas. Se a outra diminuir, são grandezas inversas. Se você quiser, você pode fazer assim também. Com isso, a gente pode começar a regra de 3. Olha lá, primeiro exemplo aí de regra de 3. Questão 2, uma questão do IADS. Ao viajar com velocidade média de 80 km por hora, um trem faz o trajeto entre duas cidades em 3 horas. Ó, se a velocidade for 80 km por hora, ele vai gastar 3 horas no trajeto. A partir do próximo mês, esse trem será substituído por outro que consegue desenvolver a velocidade média de 120 km por hora. Se a velocidade for 120, qual vai ser o tempo, né, que o trem vai gastar no mesmo trajeto? É isso que ele quer saber. Ó. Nessas condições, o tempo de viagem será igual a... Galera, velocidade e tempo. Velocidade e tempo. Quanto maior a velocidade, menor vai ser o tempo. São grandezas inversamente proporcionais. Então aqui a gente tem uma regra de 3 inversa. Ó. Quando as grandezas são inversas, para resolver a regra de 3, você não multiplica cruzado. Ó. Cuidado, multiplica com o valor que está na frente. Então é 120 vezes x, 120x igual a 80 vezes 3. 80 vezes 3. Então 80 vezes 3 é 240, dividido por 120 vai dar 2 horas. Então se a velocidade sai de 80 para 120, o tempo diminui de 3 para 2 horas. Resposta letra C. Primeiro exemplo aí de regra de 3 e a regra de 3 inversa, hein? O CESP gosta dessa, hein, galera? Ok? Então, ó, grandezas inversas não multiplica cruzado, não é cruzado que resolve. Multiplica com o valor que está na frente. Vamos lá, próxima, questão 3. No item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de proporcionalidade, tal. Divisão proporcional, média e porcentagem. Item 1. Um digitador digita em média, sem interrupção, 80 palavras por minuto
e gasta 25 minutos para concluir um trabalho. Então, com a velocidade de 80 palavras por minuto, ele leva 25 minutos. 25 minutos. Nessa situação, para que o digitador conclua o trabalho em 20 minutos, para concluir em 20 minutos, sem interrupção, ele terá que digitar em média 90 palavras por minuto. Vamos descobrir a velocidade com que ele digita. Se ele digita 80 palavras por minuto, ele leva 25 minutos. Para gastar 20 minutos, para terminar a tarefa em 20 minutos, quanto tempo ele vai levar? Então aqui também é inverso, né? Quanto maior a velocidade, quanto mais palavras por minuto ele digita, menor vai ser o tempo para concluir a tarefa. Grandezas inversas a gente multiplica assim, ó. Então vai ser 20 vezes x, vou fazer aqui em cima, ó. 20 vezes x igual a 80 vezes 25. 80 vezes 25. Então o x é 80 vezes 25 dividido por 20. Aqui a gente pode cortar os zeros, ó. Vai ficar 8 vezes 25, que dá 200, dividido por 2. Então é 100 palavras por minuto. 100 palavras por minuto. A questão fala, em média, 90 palavras por minuto. Errado isso aí. Certo? Mais um exemplo aí de regra de 3 inversa. Próxima, questão 4. Luiz vai de bicicleta de casa até sua escola em 20 minutos, percorrendo ao todo 4 km. Se pedalando no mesmo ritmo ele leva 1h10 para ir de sua casa até a casa de sua avó, a distância em quilômetros entre as duas casas é de... Olha só, ele gasta 20 minutos percorrendo 4 km. Então, em 20 minutos, ele percorre 4 km, 4 km. Se pedalando no mesmo ritmo ele leva 1h10 para ir de sua casa até a casa de sua avó, opa, caiu o pincel. 1h10 é 70 minutos, ó. 1h60 mais os 10 minutos, 70, né? 70 minutos ele vai levar quanto tempo? E agora, essas grandezas são grandezas direta ou inversamente proporcionais? Se a gente aumentar a distância, por exemplo, o que acontece com o tempo que ele leva de caminhada? Aumenta ou diminui? Se a gente aumenta a distância, o tempo aumenta também, é ou não é? Vou ter que gastar mais tempo. Então aqui é uma regra de 3 direta. Ó. Aqui é a regra de 3, as grandezas são diretamente proporcionais. Quando as grandezas são diretas, para resolver você multiplica cruzado. Ó. É a regra de 3 comum que a gente conhece, né? Então aqui vai ficar 20 vezes x igual a 70 vezes 4. 70 vezes 4. Então o x é 280, 70 vezes 4, 280, dividido por 20. Corta 2 zeros aqui, 28 por 2 vai dar 14 quilômetros. Então em 1h10 ele consegue percorrer 14 quilômetros. Resposta, letra A. Ok? Então, exemplo aí de regra de 3 direta. Direta multiplica cruzado. Próxima questão. Diz aí, pelas experiências anteriores, um engenheiro calcula que para cavar o túnel de um viaduto, 100 operários igualmente eficientes deverão trabalhar durante 14 dias. Então, olha só, 100 operários
levam 14 dias. Nessa situação, julgue os itens. Item 1. Se para realizar o trabalho o engenheiro dispuser de 20 dias, então ele necessitará de menos de 68 operários. Quantos operários são necessários para terminar em 20 dias? E aqui, galera, direto ou inverso, as grandezas. O número de operários e o tempo que eles levam para terminar o viaduto, cavar o túnel de um viaduto, né? Quanto mais operários trabalhando, menor vai ser o tempo que eles vão levar para terminar. Então aqui as grandezas são inversas, regra de 3, inversa. Então multiplica com o valor que está na frente, ó. 20 vezes x, 20x é igual a 100 vezes 14. Então o x é 100 vezes 14 dividido por 20. Pode cortar uns zeros aqui. 10 vezes 14 dá 140. Dividido por 2 vai dar 70 operários. Então, 70 operários são necessários. Aqui fala menos de 68. Menos de 68. Errado. Ok? Isso aí? Próxima questão, vamos lá. Considerando que o salário de um operário seja proporcional à quantidade de dias trabalhados, se ele recebe R$ 840 por 14 dias de trabalho, então por 20 dias ele receberá 1.200. Então, ó, aqui a gente está analisando o salário e o número de dias de trabalho. E o item já fala que são grandezas diretamente proporcionais. É lógico também, né? Se você trabalha mais dias, você tem que receber mais. Então, ó, ele recebe R$ 840 trabalhando 14 dias. 14 dias, R$ 840. Por 20 dias, se ele trabalhar 20 dias, quanto ele tem que receber? Direto ou inverso? Direto, a questão já falou que o número o salário e o número de dias de trabalho são grandezas proporcionais. Então é 14x igual a 20 vezes 840. 20 vezes 840 vai dar 16.800 dividido por 14. Passo o 14 dividindo aqui, ó. 16.800 dividido por 14 vai dar exatamente os R$ 1.200. Resposta certa. Certo isso aí, galera? Vamos seguir? Mais uma? Seis. A respeito de regra de 3, julgue os itens seguintes. Item 1. Considere que em uma gráfica 12 impressoras idênticas, 12 impressoras imprimam certa quantidade de provas em 8 horas de funcionamento. Então, 12 impressoras conseguem imprimir em 8 horas. Nesse caso, se 3 delas sofressem uma pane, então eram 12, 3 quebraram, sobram 9 impressoras. 9 impressoras imprimiriam a mesma quantidade de provas em 10 horas e 40 minutos? Será que vai dar 10 horas e 40? Olha só, quanto mais impressoras trabalhando, menor vai ser o tempo que elas vão gastar. Então aqui as grandezas são inversas também. Então a gente não cruza, ó. É 9x igual a 12 vezes 8. 12 vezes 8 dá 96 dividido por 9. 96 nonos de hora. Se você quiser, você pode simplificar aqui por 3 para melhorar.
Simplificando tudo por 3 vai dar 32 terços de hora. 1 hora é 60 minutos, então se eu multiplico aqui por 60, ó, eu posso encontrar os minutos, né? Vou encontrar tudo em minuto, talvez fique mais fácil para a gente analisar aqui, isso vai dar 10 horas e 40. 60 dividido por 3 vai dar 20. E 20 vezes 32 dá 640 minutos. Galera, 640 minutos. Sabendo que cada hora é 60. Isso vai dar quantas horas? Ó, se você dividir por 60 aqui, vai dar 10. Vamos dividir assim, ó. 640 dividido por 60. Aqui vai dar 10. 10 vezes 60 dá 600. E sobra 40. Então, 640 dividido por 60 dá 10 horas e 40 minutos. Que é exatamente o que ele fala, o que o CESP fala aí no item. Então, o item está correto. 10 horas e 40 minutos. Próximo. Em um aeroporto, se uma esteira transportadora gasta 50 segundos para transportar uma bagagem até a sala de distribuição, então ela gastará menos de 1 minuto caso sua velocidade seja reduzida em 20%. Então olha só, é uma esteira transportando as bagagens, né? Ela gasta 50 segundos com uma determinada velocidade que a gente não sabe quanto é. O item não fala. Aí o item quer saber se a gente diminui em 20% essa velocidade. Diminuindo a velocidade em 20%. Qual vai ser o tempo que eu vou gastar? Qual vai ser o tempo que eu vou levar? X, né? Certo isso aí? Ó, como a questão não fala qual é a velocidade de início, para depois você reduzir 20%, você pode escolher um valor para colocar ali. Sempre que tiver porcentagem envolvida ali na regra de 3, o CESP costuma fazer isso, você pode escolher um valor de início para se basear, vamos dizer assim. E o valor mais fácil é 100. Vamos supor que a velocidade da esteira seja de 100 km por hora, gente. Ó. Vai voar bagagem para todo lado, né? 100 km por hora, ele gasta 50 segundos. Aí eu vou diminuir 20% aqui na velocidade. Quer dizer, a velocidade vai para 80 km por hora. Qual vai ser o novo tempo? Então, velocidade e tempo nós já vimos, são grandezas inversas. Então eu não multiplico cruzado, vou multiplicar assim, 80 vezes x igual a 100 vezes 50. 100 vezes 50 dá 5.000. 5.000 dividido por 80. 5.000 por 80, pode cortar os zeros aqui, ó. Ficou 500 dividido por 8. Quanto vai dar 500 dividido por 8? Você pode dividir por 2, 3 vezes. Tem gente que acha mais fácil assim. Dividir por 8 é o mesmo que dividir por 2, 3 vezes. Né? 500 por 2 dá 250. 250 por 2 dá 125. E 125 por 2 dá 62,50. 62,5, vamos dizer assim. 62,5 segundos. A questão fala menos de 1 minuto. Menos de 1 minuto está errado. Certo, galerinha? Então, essa foi a parte de regra de 3. Simples. Deve ter um ou dois itens lá na sua prova. Aqui é importante você lembrar um detalhe, ó. Quando as grandezas são inversas, perceba aqui, ó, nessa questão. A velocidade aqui, ela diminuiu 20%.
Será que eu posso aumentar o tempo aqui em 20%? Será que é só isso e deu certo? Eu diminuo a velocidade 20%, aí eu aumento o tempo em 20%? Será que isso resolve o problema? Quanto é 20% de 50? Ó, 20% de 50 é 10. 10 segundos nesse caso. Então, se você aumenta 10 segundos aqui, iria para 60 segundos. E a resposta não é 60, é 62,5. Então, esse é um raciocínio que você não pode usar, tá bom? Se as grandezas forem inversamente proporcionais e uma diminui 20%, não significa que a outra vai aumentar 20%. A outra aumenta 25%. Tá bom? Lembra isso. Se as grandezas forem diretas, então tá tudo certo. Diminuiu 20% de um lado, vai diminuir 20% do outro. Aumentou 25% de um lado, vai aumentar 25% do outro. Certinho, galera? Já já a gente volta. Vamos lá, galera. Razão e proporção agora, olha só. Uma razão é uma divisão entre dois valores ou entre duas grandezas. Você pode representar assim, ó, A dividido por B, ou então o A, dois pontinhos e o B, ó. É uma razão entre dois valores. Então, pediu a razão entre dois valores, você lembra que tem que dividir um pelo outro. Razão é o quociente, é a divisão entre dois valores. E uma proporção é uma igualdade entre razões, ó. Entre duas ou mais razões, né? Então, se eu tenho a razão A sobre B aqui e a razão C sobre D e igualo as duas, aí a gente tem uma proporção. Então, uma proporção é uma igualdade entre razões. Nessa proporção, vale aquela propriedade, né, que os livros falam, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A vezes D é igual a B vezes C, que é a regra de 3, que a gente já viu, né? A vezes D é igual a B vezes C. Beleza? Isso aqui, essa propriedade aqui, ela ajuda, na minha opinião, quando você tem 3 desses 4 valores e quer descobrir o quarto, que é a regra de 3. A regra de 3 é porque você tem 3 valores e quer descobrir o quarto valor. Agora, na maioria das questões de razão e proporção, você não tem 3 dos 4 valores. Você só tem 2 e tem mais uma informação sobre os outros 2. Então, resolver dessa maneira acaba caindo em uma fração, continhas que você vai levar mais tempo para resolver. Então, nós vamos resolver as questões de razão e proporção usando uma constante que a gente chama de constante de proporcionalidade. Se essas razões são iguais elas resultam em um determinado valor, esse determinado valor, que a gente vai chamar de P, a gente chama de constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Descobrir o valor desse P aí, a questão já está praticamente resolvida. Tá bom? Vamos ver um exemplo? Olha lá. Uma empresa tem em seu quadro de pessoal 84 empregados. E a razão entre o número de homens e mulheres é, nessa ordem, igual a 4/3. Então, olha só. São 84 empregados. Então, se a gente somar o número de homens e o número de mulheres, tem que dar 84. E, além disso, ele fala que a razão entre o número de homens e o número de mulheres é 4/3 nessa ordem. A propósito dessa situação, julgue os itens. Então, olha só. Aqui eu tenho a minha proporção. Desses 4 valores eu só tenho 2. E preciso descobrir os outros 2, que no nosso caso aqui é o número de homens e o número de mulheres. Homens e mulheres. Eu tenho 2 dos 4 valores e tenho mais uma informação sobre os outros 2 valores, que é o número de homens e o número de mulheres. Então a gente vai usar a constante de proporcionalidade. Olha só, como é que a gente lê essa proporção aqui, ó? Eu posso dizer assim, ó,
que o número de homens e o número de mulheres está na razão de 4/3, que foi o que o CESP falou aí no enunciado. Às vezes o CESP fala assim, ó, o número de homens está para 4, assim como o número de mulheres está para 3. Pode ser que ele diga isso. Você vai representar dessa mesma forma. E se o número de homens está para 4, significa que o número de homens pode ser representado por 4P, 4 partes. E o P é a constante de proporcionalidade. Então é só pensar assim, ó, se o número de homens está para 4, ele vai ficar com 4 partes. O número de mulheres está para 3, vai ficar com 3 partes. E a soma tem que dar 84. Aí você resolve essa equação, 4P mais 3P dá 7P, igual a 84. Então o P é 84 dividido por 7, que vai dar 12. Achei o P. Aí eu volto ali e descubro o número de homens e o número de mulheres. Ó. O número de homens são 4 partes. Cada parte vale 12. Então é 4 vezes 12, que dá 48. O número de mulheres é 3 partes. Cada parte vale 12. 3 vezes 12, 36. Então são 48 homens na empresa e 36 mulheres. O item 1 fala assim, ó, o número de mulheres no quadro de pessoal dessa empresa é superior a 38. Errado, é 36. Certinho o item 1? Item 2, ó. Ao se somar 2/3 do número de mulheres, mulher 36, 2/3 de 36, a 75%, olha só, 75% do número de homens, são quantos homens? 48. Obtém-se um número racional não inteiro. Ó, 2 vezes 36 dá 72. 72 dividido por 3 vai dar 24. 75 vezes 48 dá 3.600. 3.600 dividido por 100 vai dar 36. Então aqui é 24 mais 36, que dá 60. Cheguei no 60. Galera, 60 é um número racional? O que é um número racional? O número racional é um número que pode ser escrito na forma de fração. Se tiver uma fração que dá 60, significa que o 60 é um número racional. Você consegue pensar em uma fração que dá 60? Pensa aí. 120 por 2, não é? Isso mesmo, essa aí, ó. Tem outras, mas essa já serve. Pode ser 180 por 3, também dá 60. 60 é um número racional, então, só que ele é inteiro. E aqui diz que é um número racional não inteiro. Então está errado. Ok? Então vamos lá. Seguindo, questão 2. Um navio está carregado com 2 produtos siderúrgicos, o produto A e o produto B. Sabendo que a razão entre o peso do produto A e o peso do produto B, ambos em toneladas, é igual a 2/3, julgue os itens que se seguem. Item 1. Se a soma dos pesos dos 2 produtos, quer dizer, A mais B, é igual a 285 toneladas, então o peso do produto A é superior a 100 toneladas. Então aquele esqueminha, ó, se o A está para 2, o A fica com 2 partes. O B está para 3, o B fica com 3 partes. Tudo isso igual a 285. 2 partes mais 3 partes, 5 partes, igual a 285. Então cada parte é 285 dividido por 5. E isso vai dar 57.
28 por 5 dá 5, sobra 3, isso, 57. Então, cada parte vale 57. Eu quero saber do produto A. O produto A ficou com duas partes. Então, o produto A são duas de 57. E isso vai dar 114. Ok? Ele fala superior a 100 toneladas. Certo, o item. Vou conferir essa continha aqui. 57 vezes 5. 35 mais 13. Isso. Certo, então, o item 1. Item 2. O peso do produto A é superior ao peso do produto B? Galera, o peso do produto A está para 2 e o peso do produto B está para 3. Então, o B vai pesar mais. Errado esse. Ok? Três. Item 1. Considere que uma universidade possua 6.300 servidores entre efetivos e temporários em uma razão de 5 para 2. A razão entre efetivos e temporários é de 5 para 2. Nesse caso, essa universidade possui menos de 1.500 servidores temporários. Vamos lá, ó. A razão entre efetivos e temporários é de 5 para 2 e a soma de efetivos e temporários é 6.300, que é o total de servidores. Efetivos 5 partes, temporários 2 partes, igual a 6.300. 5 partes mais 2 partes vai dar 7 partes, igual a 6.300. Cada parte, então, é 6.300 dividido por 7, que dá 900. Cada parte vale 900 e ele quer saber do temporário. Temporários, olha só, ficou com duas partes, ó. 2 de 900. 2 de 900 vai dar 1.800 servidores temporários. A questão fala menos de 1.500. Errado. Errado. Então você viu, ó, maneiras parecidas, né? O método, a forma de resolver das questões aí, mais ou menos do mesmo jeito. Seguindo, 4. Considere que em um concurso público, para cada 3 candidatos inscritos ao cargo de nível superior, haja 7 candidatos inscritos aos cargos de nível médio. Olha o que ele falou para a gente aí, ó. A razão entre superior e médio é de 3 para 7. Superior está para 3, médio está para 7. Essa é a proporção. Totalizando 5.800 candidatos. Então, superior mais médio igual a 5.800. Nessa situação, é correto afirmar que há 2.320 candidatos aos cargos de nível médio, a mais que os candidatos aos cargos de nível superior. Então, ó, superior 3 partes, médio 7 partes, igual a 5.800. Se você somar aqui o 3 e o 7, vai dar 10 partes, igual a 5.800. Então, cada parte é 580. Cada parte 580. Ele quer saber quantos candidatos de nível médio tem a mais que os candidatos de nível superior. Uma maneira de pensar é assim, ó. Se médio é proporcional a 7 e superior é proporcional a 3, a diferença entre esses dois vai ser 4 partes. Concorda? Se o médio é 7 partes e o superior é 3 partes, a diferença é 4 partes. E cada parte é 580, então eu posso fazer 4 vezes 580. É uma maneira de resolver. A maneira mais comum que os alunos resolvem é encontrando o número de
de candidatos de nível médio, que é 7 vezes 580. Isso vai dar 4.060. Encontrando o total de candidatos de nível superior, que é 3 partes, 3 de 580, vai dar 1.740. E a diferença entre os dois, ó, 2.320, que é o que a questão diz aqui, ó, 2.320. Certo item. Ok? Vamos lá, mais um, hein? Uma mais difícil agora, ó. CESP também, ó. Considere, SEBRASP agora, né? Considere que uma empresa tenha contratado N pessoas para preencher vagas em 2 cargos. Que o salário mensal de um dos cargos seja de 2.000 e do outro seja de 2.800. E que o gasto mensal para pagar os salários dessas pessoas seja de 34.000. A partir dessas considerações, julgue os itens. Item 1. Se o gasto mensal em reais com os contratados para o cargo com salário mensal de 2.000, vamos chamar isso de A? Ó, A é o gasto da empresa com quem ganha 2.000 reais. Se o gasto mensal em reais com os contratados para o cargo com salário mensal de 2.000 estiver para 3, assim como o gasto mensal em reais com os contratados para o cargo com salário mensal de 2.800, vou chamar isso de B, e isso está para 14. Ó. Então essa é a nossa proporção. Galera, olha só, o A é o que a empresa gasta para pagar quem ganha 2.000 reais. E o B é o que a empresa gasta para pagar quem ganha 2.800. O A está para 3 e o B está para 14. E a gente sabe que o gasto total da empresa é 34.000. Ou seja, a soma de A mais B é igual a 34.000. O A está para 3 partes. O B está para 14 partes, igual a 34.000. 3 partes mais 14 partes, 17 partes, igual a 34.000. Então, cada parte vai ser 34.000 dividido por 17. O 17 vai passar dividindo, né? Vai dar 2.000 para cada parte, ó. O P vale 2.000. Agora eu descubro aqui os valores de A e B. O A é proporcional a 3, então são 3 partes de 2.000, que dá 6.000. E o B são 14 partes de 2.000, que dá 28.000. 14 vezes 2.000, 28.000. Olha só, se você soma aqui, ó, 6.000 com 28.000, dá os 34.000, sim ou não? Beleza, então vamos entender. O que é o A? O A é o gasto da empresa com quem ganha 2.000 reais. A empresa gasta 6.000 reais para pagar quem ganha 2.000. Quantas pessoas ela paga? Se ela gasta 6.000 para pagar pessoas que ganham 2.000, ela paga 3 pessoas, não é? 2.000 mais 2.000 mais 2.000, 6.000. Então aqui ela paga 3 pessoas, ó. Que é 6.000 dividido por 2.000. 3 pessoas. E o que é o B? O B, que é o 28.000, é o que a empresa gasta para pagar as pessoas que ganham 2.800 reais. Eu gasto 28.000 para pagar pessoas que ganham 2.800. Quantas pessoas eu pago? Não são 10 pessoas? 10 pessoas, né? Como que eu faço essa conta, professor? É só dividir, galera. 28.000 dividido por 2.800. Aí vai dar o 10, né? Aqui é 6.000 dividido por 2.000.
2.000 que é o P, tá? Então, a empresa tem 3 pessoas que ganham 2.000 e 10 pessoas que ganham 2.800. Somando os dois, ó, são 13 pessoas. E aqui no final do item a questão fala assim, ó, então o número de contratados para esses 2 cargos será superior a 12. Certo. 13 pessoas. Beleza, galera, é isso aí. Questão 6, vamos lá, ó. Julgue os itens seguintes. Os números 135, 189 e 297 são diretamente proporcionais aos números 5, 7 e 11. 135, 189 e 297 são diretamente proporcionais a 5, 7 e 11. Ele está perguntando se isso é uma proporção. Será que a gente pode colocar um sinalzinho de igual aqui e igualar essas razões? O que a questão quer saber é se essas razões aqui dão sempre o mesmo valor. Quanto é 135 dividido por 5? 27, né? Então aqui deu 27. 189 dividido por 7. 189 dividido por 7, que dá 2. 14 sobra 4. Ó, 27 também. 297 dividido por 11. 7 também. 27. Então tá certo, galera. Esses 3 números, 135, 189 e 297, são proporcionais a 5, 6 e 11. 5, 7 e 11. Por quê? Porque a razão entre esses números aqui, da forma que está aqui, resulta sempre no mesmo valor. Que valor? 27. Ok? Próxima. Os números 1264 e 1682 estão nessa ordem na razão de 3 para 4. Então, 1264 e 1682 estão nessa ordem na razão de 3 para 4? Será que se a gente simplificar esses valores o máximo possível, vai chegar em 3/4? Sim ou não? Não sei, né? Mas olha só, esse é um caminho que pode dar trabalho lá, porque você vai simplificar números grandes. Então o que é melhor fazer? É melhor verificar se o produto aqui, ó, é igual. Será que 1264 vezes 4 é o mesmo resultado que 1682 vezes 3? Sim ou não? É só verificar isso. Se for, é porque o item está certo. Se não for, o item está errado. Vamos aqui, ó. 4 vezes 4 é 16, vai 1. 4 vezes 6, 24 e 1, 25, vai 2. 4 vezes 2, 8 e 2, 10, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 5.056. Vamos ver o outro? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 6, 18 e 2,
20, vai 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Ó, deu diferente, não é? Vamos conferir aqui, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 6, 24 e 1, 25. Ó. E aqui deu 4. Ó. Quer dizer, os números 1264 e 1682 estão nessa ordem na razão de 3 para 4? Não. Se você simplificar esses valores aqui o máximo possível, não vai dar 3/4. A gente vai chegar em valores diferentes de 3/4. Certo, galera? Questão 7, vamos lá. Considerando que a razão atual entre as idades de dois irmãos seja de 3 para 5. Vamos colocar assim, ó, o mais novo e o mais velho. A razão é de 3 para 5. E que o irmão mais velho tenha atualmente 10 anos de idade. Daqui a 6 anos, a razão entre as idades dos dois irmãos será 3/4. Então, a razão entre os... considerando que a razão atual entre as idades dos dois irmãos seja 3/5. Então, o mais novo está para 3, o mais velho está para 5. E que o irmão mais velho tenha 10 anos de idade. Então, eu vou substituir aqui por 10. Ó. N dividido por 10. N de mais novo é 3/5. Resolvendo aqui, ó, passo 10 multiplicando. 10 vezes 3 vai dar 30. Dividido por 5 vai dar 6. Então, o mais novo, atualmente, ele tem 6 anos. O mais novo tem 6. O mais velho tem 10. Daqui a 6 anos, o mais novo vai ter 12. O mais velho vai ter 16. E a razão entre as duas idades, ó, 12 sobre 16. Simplifica aí por 4, vai dar exatamente 3/4. 3/4. 12 por 4 dá 3, 18 por 4 dá 4. Item certo, ó. Certinho. Beleza, galera? Então, matamos aí regra de 3, razão e proporção. Depois a gente volta com mais tópicos aí de matemática e depois a gente vai ver raciocínio lógico. Até mais.